No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre a busca incessante da maioria das pessoas por uma ideia milionária, a ideia genial, e o quanto isso pode estar te travando a conquistar os resultados que você anda buscando na sua vida nos últimos anos, nos últimos meses, as metas que você vem construindo dentro da sua vida. E para começar esse conteúdo, eu quero contar uma pequena história de uma situação que aconteceu comigo, que deu a ideia desse vídeo, né? Foi uma situação que eu marquei um rolê com alguns colegas de escola, né, da infância, e a gente foi para um barzinho para poder conversar, né, trocar uma ideia sobre o dia a dia nosso, né, como é que estava sendo as coisas, né, fazia um tempo que a gente não se via, e a gente trocou uma ideia ali, né, sobre negócios, sobre alguns outros assuntos, né, e no bate-papo em questão, eu percebi uma situação muito interessante. Eh, um dos meus colegas, ele não tem formação nenhuma, ele não se formou em faculdade, não fez nada assim. Na realidade, ele trabalhou muitos anos no supermercado, né? E isso, inclusive, ocasionou vários problemas de saúde para ele. E quando ele parou de trabalhar, eu chamei ele para um projeto comigo, né? A gente fez um projeto junto, ele virou meu SDR, né, oficial, e eu treinei ele para ele poder fazer a prospecção ativa para mim na época, né? Eu estava fazendo alguns testes para poder ver se eu conseguia transformar o processo de prospecção ativa em algo útil para mim. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu falo melhor sobre como eu conquistei todos os meus atuais clientes, né? Para você poder entender melhor essa história. E esse colega meu passou um tempo, né? A gente fez o teste, acabou que não deu muito certo, não deu como a gente esperava o resultado, né? E como ele estava parado, né? Ele acabou sendo chamado para trabalhar numa grande empresa aí, de um grande mentor aí, que faz alguns lançamentos, né, ao longo do ano aí, mentor de mentalidade, questões de dinheiro, né, e tudo mais. E ele entrou na equipe, né, uma equipe de mais de 200 vendedores, né, e ele, cara, ele teve muito sucesso na empresa, né, ele estava contando para mim que ele ficou entre os 5 melhores ali do time, né. Acredito que todo o conhecimento, aquela bagagem inicial e prática que eu trouxe para ele, e a visão que eu trouxe para ele também foram essenciais para ele conseguir ter esse resultado. E hoje ele é muito grato por mim, né, por tudo isso que a gente trabalhou junto, né, e ele conseguir ter saído de um lugar totalmente ruim, né, um trabalho, subtrabalho, né, que é trabalhar no supermercado, para hoje estar ganhando muito bem, com uma vida muito boa, né, graças a Deus. Em contraponto, tem um outro colega meu que ele é formado em engenharia, assim como eu. Eu sou formado em engenharia de materiais e ele é formado em engenharia da computação. E ele é especialista assim, em questões de programação, ele manja muito dessas coisas, coisa de computador, né? Ele é um cara assim que tem muito conhecimento técnico sobre as coisas. E a única coisa que me vem à cabeça sobre o que a gente estava conversando é a todo momento que eu passava o que eu estava fazendo, os projetos que eu estava colocando em prática, ele falava algo do tipo: vamos achar uma ideia genial para a gente ficar rico. Ele ficava falando algumas coisas assim. E, cara, eu fiquei meio pensativo com isso, porque isso é uma armadilha, né? É uma armadilha porque muitas vezes a gente fica esperando o momento ideal para poder começar alguma coisa e muitas vezes a gente deixa de colocar em prática as coisas do momento, né, que realmente vão fazer a gente subir a escadinha para onde a gente quer chegar, né? Como diz o livro O Segredo, né? Um livro um pouco polêmico, né? Mas como diz o livro do Segredo, para você poder chegar numa cidade, você não precisa saber, se você tivesse uma situação num carro, em uma viagem no escuro, né, um dia escuro, à noite, né, você não precisa saber exatamente como chegar lá, você só precisa ver o que você tem que fazer a seguir. Qual que é a próxima curva que você tem que fazer, qual que é a próxima esquina que você tem que passar. Você não precisa saber exatamente o caminho completo para chegar lá, só precisa saber o próximo passo. E muitas vezes, por a gente querer criar a startup genial que vai gerar um valuation, que vai fazer tipo Shark Tank, por exemplo, né? Apresentar a ideia genial para os caras lá, né? Os Sharks,
e querer mostrar uma ideia genial para eles que eles vão comprar e vão fazer investimentos, né? Vão virar investidores anjos e a gente vai começar a criar um negócio com valuation incrível que daqui a alguns anos vai ser vendido, né? E vai gerar muito dinheiro para a pessoa física. O que acontece é que essas startups unicórnio, né? Elas são uma em um milhão, né? Não é fácil você ter essa ideia genial sem estar em movimento, né? E por isso, eu vou te passar um plano prático aqui em 4 etapas, né? Para que você não fique preso a essa ideia, tá? E você comece a realmente colocar em prática as coisas da sua vida, tá? Porque você ficar esperando o momento certo, a ideia genial, vai só te barrar de chegar onde você quer chegar. Eu, por exemplo, já poderia ter chegado muito mais longe com a idade que eu tenho, né? Nos padrões assim de sucesso da sociedade atual, né? Rico aos 17 anos, né? E tudo mais. Eu já poderia estar tendo um resultado muito além do que eu tenho, porque muitas vezes eu estava esperando a ideia genial também, tá? Inclusive quando eu fazia engenharia. Inclusive, até um adendo aqui antes de a gente começar esses 4 pontos, a gente que estuda muito assunto técnico, né? A faculdade, quando a gente entra na faculdade, a gente estuda muitos assuntos muito técnicos, integral, derivada, muitas coisas muito técnicas. Às vezes a gente acaba aprofundando muito no conhecimento e a gente para de pensar de forma mais simples. E às vezes é o simples que faz o resultado vir à tona, né? Então, até essa dica extra aí para você, se você também, assim como eu, faz faculdade ou fez faculdade, né? E já tem um conhecimento técnico muito avançado. E muitas vezes você não consegue ter essa dinâmica simplista, né? E tenta complicar tudo as coisas, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é começar por baixo. Então, esse é o primeiro passo. Dê os primeiros passos do seu negócio, tá? Não precisa ser um negócio oficial que você vai construir, não precisa ser necessariamente a coisa já planejada e perfeita que você vem idealizando ao longo da sua vida, mas comece por baixo, vai começando a engatinhar os seus primeiros passos, né? Se você trabalha, por exemplo, ao longo do dia e só tem um horário à noite, por exemplo, para poder colocar em prática um projeto de vida novo, tira esse momento da noite, né, por exemplo, para poder estruturar e começar a colocar em prática as coisas, tá? Porque isso é a coisa mais importante que você pode fazer, tá? A prática vai levar você ao aperfeiçoamento. Sem essa prática, pode ter certeza que você vai ficar muito no mundo das ideias e não vai conseguir manifestar as ideias que você precisa na prática, tá? Segundo ponto, pare só de estudar. Pare de só estudar, na realidade, né? Por quê? Principalmente se você quer abrir um negócio digital, é muito mais importante você colocar em prática do que ficar só estudando, tá? Porque o conhecimento prático, a técnica de fazer ali no dia a dia, que vai te trazer realmente o discernimento completo das coisas. Então, na verdade, são 2 etapas. Você tem que estudar e depois colocar em prática logo em seguida, para você poder sintetizar as ideias que você teve e ver o que funciona e o que não funciona para você, né? É assim que funcionam as coisas. Não adianta você ficar só estudando, tá? Isso vai te barrar muito no longo prazo, tá bom? Pode ter certeza. E já vamos agora para o terceiro ponto, que é basicamente você fugir da mentalidade escolar. Está realmente relacionado aí com essa questão de pare de só estudar, né? Porque a mentalidade que é inserida na nossa mente quando a gente é criança, né? A gente está começando ali a nossa vida, né? E o que fica implantado na nossa cabeça é que a gente tem que ficar estudando, porque só estudando que você vai ter resultado, que você vai ter uma vida próspera, que você vai ter sucesso, né? Que você vai fazer um concurso público e vai ganhar muito dinheiro, né? Então esse é o discurso que a gente ouve e é martelado ao longo da vida inteira, a vida escolar inteira, né? E muitas vezes essa mentalidade acaba sendo processada para o resto da nossa vida, né? Então não adianta. Você tem que escapar dessa mentalidade. Se você continuar deixando ela tomar conta do seu subconsciente, das ações que você toma no dia,
pode ter certeza, você não vai sair do lugar. Então, comece a fugir dessa mentalidade e comece a estudar menos e colocar mais em prática. Como diz o Vitor Damasio, né, um dos meus mentores, ele fala o seguinte: estuda 1 hora, implementa 4. Estuda 1 hora e implementa 4 horas. Tá? Então é sempre assim. Foca principalmente em estar colocando em prática as coisas. Porque aqui na internet é tudo na prática, não é tudo na teoria, não. Porque não tem faculdade de marketing digital da forma que a gente vê no mais alto nível, tá? Você tem cursos, né? Mentorias e tudo mais, mas você não tem faculdade disso, porque é muito volátil o negócio e você tem que ficar colocando em prática. Só assim vai ter resultado real mesmo. E o quarto ponto é nutra-se de boas fontes em todas as áreas da sua vida. E para isso eu vou estar mostrando aqui minha tela, tá? Vamos lá. É fundamental que você nutra a sua mente, né? Então vamos colocar aqui como aqui sendo a sua mente com conhecimento de valor, tá? Então você tem que coletar ideias, outras ideias, ideia 2, ideia 1, e começar a estudar várias áreas da sua vida. Quando você começa a se nutrir de boa cultura, bons conhecimentos, de pessoas que podem realmente fazer você evoluir, você começa a desenvolver o que a gente vai chamar aqui de segundo cérebro. Então, essas ideias, você vai pegando elas e juntando dentro de uma biblioteca de conteúdos. E você consegue, com essa biblioteca de conteúdo que a gente chama de segundo cérebro, você consegue pegar uma ideia 1, que teoricamente não teria nenhuma relação com uma ideia 2, e você começa a ter aqui uma ideia nova. E aqui está aonde a gente chama as ideias geniais. Beleza? Então, você precisa alimentar sua mente com conteúdo de valor, conteúdo realmente, culturalmente falando, extremamente valioso, extremamente sofisticado, para que você consiga alimentar o seu segundo cérebro com conteúdo de valor. Então, você está alimentando ele e trazendo capilaridade para ele, né, ao longo do tempo, né? Gustavo, existe alguma ferramenta que eu possa usar para utilizar esse segundo cérebro? Existe, tem algumas, tá? Você pode estar utilizando o Notion, você pode estar utilizando o Obsidian, você pode estar utilizando, por exemplo, eu aqui, eu gosto de usar meu iPad como segundo cérebro, tá? E tem outras ferramentas, eu poderia ficar aqui horas listando para você várias ferramentas que você pode fazer essa integração no seu segundo cérebro. Mas não somente isso é importante. Na realidade, isso é um dos pontos importantes. Você está sempre se nutrindo de bom conhecimento. Só que você precisa do conhecimento, mas você também precisa de prática. Mas não somente a prática, mas você precisa ordenar a sua mente. E assim você consegue ter ideias geniais. Então veja que não é somente ficar estudando. Estudar é uma das coisas que você tem que fazer. A outra coisa é você colocar em prática tudo aquilo que você está estruturando. Mas só colocar em prática não vai adiantar se você tem uma mente muito desorganizada, assim como eu tinha alguns anos atrás. Anos não, vou dizer há um ano atrás, né? Talvez até alguns meses atrás. Você tem que ordenar a sua mente. Sem ordenação na mente, você não vai conseguir estruturar pensamentos lógicos que geram realmente ali as ideias para modelos de negócio. Então você, na realidade, tem que estar realmente skin in the game, tá? Você tem que estar no jogo. Só assim você vai conseguir ter as ideias geniais. Elas vão vindo ao longo da sua caminhada. Então você vai tendo sua caminhada aqui ao longo dos anos.
Em algum momento vai vir uma ideia. Mas essa ideia ela veio por conta de diversos fatores anteriores a esse. Não foi do absoluto zero, não foi do nada. Você teve uma caminhada para poder, você tem um repertório que você construiu ao longo dos anos, ao longo dos meses, vou falar anos, até décadas, para poder construir isso. Normalmente as pessoas que constroem negócios geniais, ideias geniais, essas pessoas elas possuem algum tipo de repertório ao longo do tempo. Então não pense que você precisa ficar esperando, tá? Você não precisa ficar esperando o momento ideal, a ideia genial para poder começar a ter resultado. Você vai ter essas ideias, essas coisas ao longo do tempo, mas foca essencialmente em colocar tudo em prática, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui embaixo eu vou deixar o link para você poder entrar em contato comigo para poder agendar um diagnóstico gratuito e personalizado da sua empresa, um plano de 90 dias, tá bom? E além disso, aqui embaixo tem o link da Go High Level, uma ferramenta incrível de automação de e-mail, automação de agentes de inteligência artificial, funil de marketing, funil de vendas, tem muita coisa nessa ferramenta, postagem, programação de postagens. Dá uma conferida aqui embaixo, você tem 14 dias gratuitos e depois você paga somente R$ 50 por mês, tá? No plano anual da ferramenta. Praticamente de graça, não tem como, Berg. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te vejo no próximo dia e tamo junto, pessoal. E é só o começo. Muito obrigado pela sua atenção.